Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês, né? Sejam bem-vindos, tá certo? E aí, hoje, nós vamos falar sobre possessive case, que são pronomes possessivos. E aí, como vocês sabem, né? Existem diversas classes de pronomes, né? Existem pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. E aí, hoje, nós vamos ver sobre essa classe que se chama possessive case, que é pronome de posse, né? Porém, se usa a case. E aí, né? O que é possessive case, né? O possessive case, ele é utilizado para indicar posse, como o próprio nome já diz. Só que nós adicionamos, né, ao final da palavra, uma apóstrofe com um S. Por isso se chama possessive case, tá certo? Porque ao final da palavra, nós acrescentamos a apóstrofe mais um S. Ao dono da coisa. Em geral, né, acrescentamos o apóstrofe mais o S quando se trata de uma pessoa ou animal. Vamos ver exemplos. Nós temos aqui, ó, This is Mary's book. Este é o livro da Mari, né? Então, o livro é de quem? Quem é o dono do livro? É Mari. Mary, né, em inglês. E aí, então nós vamos acrescentar a apóstrofe, né, à dona do livro, a apóstrofe com S. Quem é o dono? Mary. Então, eu vou acrescentar aí a apóstrofe com o S e vai ficar This is Mary's book. Outro exemplo. That is Susan's car. Aquele é o carro da Susan. Então, né, é só fazer a pergunta de quem é o carro, quem é o dono desse carro. Então, não é de Susan. Então, é só a gente acrescentar o S, a apóstrofe com o S, no dono da coisa. Ou seja, na dona do carro, que é Susan, tá certo? Outro exemplo, those are Ted's boots. Aquelas são as botas do Ted, certo? Então, o uso do possessivo é somente esse, né? Porém, atenção, é importante notar que quando o substantivo não termina em S, é importante notar que quando o substantivo termina em S, ou seja, há algumas palavras, né, que elas já terminam em S. Então, não é necessário você acrescentar a apóstrofe com o S. Acrescenta-se apenas o apóstrofe. Por exemplo, Chris é o nome de uma pessoa, né? E Chris já tem um S no final. Então, eu não vou colocar a apóstrofe e acrescentar outro S novamente. Eu vou apenas colocar a apóstrofe porque já tem um S nessa palavra. Então, Chris apartment is very ugly. O apartamento do Chris é imenso, né? Então, Chris é o dono da coisa, ou seja, Chris é o dono do apartamento. Então, né, eu vou adicionar a apóstrofe no dono da coisa, como eu já falei para vocês. Outro ponto que nós temos que ter atenção é que quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, deve-se acrescentar o apóstrofo mais o S apenas no último possuidor. Por exemplo, Mary and Tom's daughter Susan is really smart. Traduzindo, a filha da Mary e do Tom, Susan, é muito esperta. Né? Então, eles dois, Mary e Tom, têm uma filha, né? Ou seja, eles possuem a mesma coisa. Então, eu vou acrescentar o apóstrofe apenas na segunda pessoa, tá certo? Porém, quando houver dois possuidores e duas coisas, né? No exemplo anterior, nós vimos que eles dois têm apenas uma filha em comum. Porém, quando tiver dois possuidores e duas coisas diferentes, nós usamos o apóstrofe mais o S para todos os possuidores. Por exemplo, Carol's and Susan's daughters stood at the same college.
As filhas de Carol e da Susan estudam na mesma universidade. Ou seja, as duas possuem filhas, tá certo? Então, gente, é isso. É muito simples esse assunto. Como eu falei para vocês, né? A gente só precisa observar quem é o dono da coisa, quem é o possuidor e acrescentar a apóstrofe a ele. Né? Se existem dois possuidores e uma coisa apenas, então a apóstrofe vem apenas no segundo possuidor. Se existem dois possuidores ou mais e duas coisas ou mais, né? Aqui está se referindo que eles possuem, então eu vou acrescentar a apóstrofe para todos eles. Então é isso. Se vocês ainda não entenderam e têm alguma dúvida, podem me perguntar lá no WhatsApp, tá certo? Obrigada por participarem da aula de hoje e até semana que vem.